Precisando de chaves do Windows ou Office para sua casa? A GVGMall resolve o seu problema. Chaves do Windows, Office em promoção e com o nosso cupom exclusivo PAPO, você tem 25% de desconto. Após efetuar a sua compra, basta pegar o código que foi liberado no site, copiar, escrever SLUI no menu iniciar, colar a sua chave e ativar o seu Windows. Compre sempre nos links da descrição ou no comentário fixado do vídeo para não cair em nenhum golpe. Obrigado a GVGMall e bora pro vídeo. Fala pessoal, André aqui, beleza? Hoje mais um Faz o L News aqui pra vocês, só até com a camiseta do Agora Aguenta e Faz o L aqui, ó. As notícias de hoje foram indicadas pelo Galileu, pelo Ferreira, pelo Nerd Nada BR, pelo Popocake, pelo Avelar, pelo Valentino e por diversas outras pessoas, né, cara? Pra quem não sabe, depois da morte do Charlie Kirk nos Estados Unidos, várias pessoas, né, esquerdistas vieram na internet ameaçar Nicolas Ferreira de morte, né? O Adalto Geiger aqui, ó, Geiger, não sei como é que se fala. Nicolas, eu vou te matar, né? Daí tem Cauã, o próximo é você, Nicolas. Pedro Bala, que você seja o próximo, né? Então a gente mostra aí, né, que a esquerda tem sempre esse viés, né, de eliminar literalmente os adversários políticos, né? Eu acho que a esquerda vai ser eliminada na questão ideológica, né? E não na questão, aí de armas, de matar pessoas, né? E aí nós temos influencer stalinista de Caetano Veloso defende morte de liberais e adversários políticos, né? Esquerda sempre com esse viés, né? Falando em eliminar. Tem os áudios dele, os vídeos, eu não vou mostrar, né? Porque eu moro no Rio Grande do Sul e se eu mostrar vídeo de certas pessoas aqui na internet eu posso ser tagueado com alguma outra coisa, né? E aqui nós temos aquele estudante que ameaçou o Nicolas aqui, ó, o Adalto, né? Ele tá aqui, ó, estudante que ameaçou o deputado Nicolas Ferreira é preso pela Polícia Federal no Espírito Santo, né? Eu não vou mostrar a foto dele de corpo todo, né? Porque ele tá com uma camiseta do Evangelion, né? O Evangelion, como algumas pessoas falam, que é um anime, né, cara? E eu, como sou um cara que gosto de anime, eu não posso, né, fazer uma propaganda assim contra, né, essa parada, né? Porque é muito meme na internet, pessoas que têm foto de anime ficar ameaçando de morte outras pessoas, né? Então, estão lutando agora aí para prender pessoas que estão fazendo essa apologia de crime contra os fascistas de extrema direita, né? Que passou a ser um termo aí cunhado pela grande mídia e muitas pessoas, né, estão utilizando isso para poder fazer maldade contra pessoas que pensam diferentes do que os parasitas que estão no governo hoje, né? E aqui nós temos, né, cara, os Estados Unidos que já verificaram as redes sociais de qualquer pessoa que queria pedir um visto de entrada, verificarão também se os candidatos a visto celebraram a morte de Charlie Kirk. Se algo desse tipo for encontrado nas redes sociais, o candidato terá o visto negado, tá? Para quem já fez visto, né, sabe que você precisa ir lá para São Paulo, você tem que fazer uma entrevista com um funcionário americano e eles fazem muitas perguntas, tá, pessoal? Eu tirei o meu visto há bastante tempo, o meu visto já deve ter, eu acho que foi em 2014 que eu tirei meu visto, eu ganhei visto por 10 anos dentro do Brasil. Eu acho que ele já, sim, já foi pro saco, né, tem que fazer um novo caso eu queira fazer uma viagem para os Estados Unidos, mas os caras pedem muitas perguntas e muitas perguntas pega ratão, tá? Eles pedem o que tu faz, o que tu trabalha, quanto que tu ganha, cara, muita coisa maluca, tá ligado? E eles vão ver tuas redes sociais também, né? E obviamente vão ter o visto negado, né? E aqui a gente tem um caso que aconteceu aqui no Brasil também. Estados Unidos tira o visto do médico brasileiro que comentou o assassinato do Charlie Kirk, né? Então temos esse médico aqui que estava no 5º Congresso Nacional do MST, né? Com o bottom do Lula, né, cara? Um neurocirurgião. Cara, vocês têm noção quanto uma pessoa precisa estudar e o quanto uma pessoa precisa ser inteligente para virar neurocirurgião, cara? Puta que me pariu, cara. E o cara foi lá e comemorou, né? E tal a morte do cara. Eu não tô com as prints aqui, mas ele foi lá e comemorou a morte do cara e tudo mais. Ele já foi demitido, ele já prestava serviço numa clínica lá. A clínica já veio falando que ele foi demitido. Parece que ele vai perder aí todas as ligações que ele tinha, todas as paradas que ele ganhava dinheiro aí. Vai ter as consequências sobre os atos aí dele de comemorar uma morte. Eu não consigo entender, cara, tá ligado? Esse tipo de coisa, esse tipo de pensamento dos esquerdistas e tudo mais, tá? Novamente, eu quero sim que os esquerdistas percam essa guerra e que sejam eliminados, mas que sejam eliminados no embate ideológico, no embate
aí dos fatos e não desse jeito que algumas pessoas pregam isso dentro do Brasil, né? Mais uma coisa lamentável. E tinha 2 médicos lá no nosso Discord, né? Tem 2 médicos lá no nosso Discord que denunciaram ele lá no CRM dele e tudo mais. Já fizeram a denúncia de maneira... os médicos têm como fazer uma denúncia e tudo mais. Existe todo um procedimento e pessoas lá do nosso Discord fizeram denúncias contra esse cara aí, né? E parece que vai ter mais repercussões em cima dele e em cima de dezenas de outras pessoas que estavam não apenas comemorando a morte do cara, mas sim estimulando a morte de pessoas aqui dentro do Brasil simplesmente por pensarem diferentes deles, tá? Ao lado de Lula, presidente da Colômbia defende a legalização mundial da cocaína. E aí? O que eu falo? Eu falo que quando eu falo que o Brasil é um narco-estado, o pessoal fica brabo comigo. Aí o Lula vai lá, ao lado do... E o cara fala que tem que legalizar a cocaína. O que vocês têm que entender hoje é que os grandes narco-estados aqui da América Latina já são financiados pelos traficantes, né? Grandes políticos, grandes empresas, lavando dinheiro para tráfico de drogas. Já, assim, a América Latina quase que toda já é um grande narco-estado, né? Só que às vezes, para eles fica difícil, né? Cobrar esse imposto sobre as drogas, né? Seria mais fácil se tudo fosse vendido com nota fiscal e o governo pudesse ser mais... Ia ser mais fácil para o Estado arrecadar dinheiro se a cocaína fosse liberada aí e tudo mais, né? Se tivesse aí uma legalização da cocaína, né, cara? Mas só pelo fato dessas pessoas estarem cogitando esse tipo de coisa e serem aliados do Lula, quem sabe na próxima eleição a gente vai vai ser proibido, né, de fazer esse tipo de associação ao Lula. O Lula tá apertando a mão de um cara que é de um narco-estado que quer a legalização de drogas. Sim, está. Mas não pode falar. Não pode mostrar. Flávio Dino diz que brasileiros que elogiaram protestos no Nepal serão investigados pela Polícia Federal. Olha só. Olha que louco. Todo mundo que comemorou, né, a queda do Estado socialista, a queda do Estado comunista, né, do Nepal, vai ser investigado pela Polícia Federal. Lembrando que Lula, quando anunciou a vitória, quando anunciou Flávio Dino para o STF, falou que agora temos muito orgulho de ter um companheiro socialista no STF. E tem fotos, eu poderia ter pego essas fotos, eu poderia ter feito tudo isso, mas eu não tô nesse clima. Poderia ter pego aqui a foto do Flávio Dino segurando a foice e o martelo também. A gente poderia ter feito pegado um monte de coisas aqui, né? Ter pego um monte de coisas aqui, tá? Mas se você comemorar a queda do Estado Democrático do Nepal, que era um governo socialista, se você comemorar que a primeira-dama do Nepal foi queimada viva dentro da sua própria casa, enquanto o presidente fugia com uma prostituta, você vai ser investigado pela Polícia Federal. Eu vou usar o mesmo meme que eu usei lá no meu X, quando eu fiz a parada de que o pessoal falou que iam me investigar porque eu falei que eu não contratava esquerdistas. Aí eu postei esse meme aqui, ó. Investiga isso aqui. Essa vai ser a mesma resposta, tá? Então, se você comemorar, você vai ser investigado. Vão te botar no inquérito, 17 anos de cadeia por comemorar uma coisa que aconteceu num outro país, né, e tudo mais. Então, ó, você é fascista, nazista, estuprador de girafas, né? A pedido de CPMI, André Mendonça manda Polícia Federal prender careca do INSS e seu sócio. A pedido da CPMI, né, que foi aberta, né? Então, olha só, prenderam o careca do INSS, né? E será agora que esses caras vão ir a julgamento, vão ir lá fazer, vão falar lá, tentar se defender? Ou será que hoje, dia 14/9, será que amanhã, segunda-feira, dia 15, será que já vão ter passado algum papel? Não, veja bem, né? Foi intimado, mas não precisa falar nada, né? Foi intimado, mas deixa quieto, né? Porque se a gente for parar pra pensar que no Brasil tinha as grandes empreiteiras do Brasil que literalmente entregaram documentos falando que deram 300 milhões de dólares pro PT. E mesmo assim não deu nada pros caras e nem pro PT e ninguém foi preso e todo mundo teve o seu dinheiro simplesmente devolvido. Cara, eu acho que esse caso aqui realmente não vai dar em nada, né? Eu acho que até amanhã, até antes do meio-dia de amanhã, isso aqui já deve ter sido liberado. Se tu tá olhando esse corte no futuro, tu vai falar assim, André, pô, você é idiota, já liberaram o cara. Provavelmente vai ser isso, porque o Brasil não é apenas um narco-estado, o Brasil também é uma bandidolatria do caralho.
Inadimplência de empresas no Brasil renova recorde com 8 milhões de CNPJs negativados, né? Isso aqui dá um contraste muito grande com aquela parada de que deu deflação mês passado no Brasil, que o desemprego nunca esteve tão baixo no Brasil. E aí nós estamos literalmente batendo recordes agora de empresas negativadas. Como que a gente está com a mínima de desemprego? Como que a gente está com deflação, porque a economia está tão boa que os preços estão caindo? Como que tudo isso está acontecendo, mas as empresas estão cada vez mais negativadas? Eu tenho a impressão, eu tenho uma leve impressão de que alguém está mentindo para mim. É uma leve impressão, talvez alguém esteja mentindo para mim, tá ligado? Eu tenho essa leve impressão, tá, pessoal? E aqui nós temos aqui, a pena de Bolsonaro é maior do que a Elisa Matsunaga, que esquartejou o marido. A assassina cumpre pena de 16 anos e 3 meses em liberdade condicional. Ex-presidente teve pena aplicada de 27 anos e 3 meses, né? Eu já falei pra vocês, se vocês pegarem hoje um bebê e vocês esquartejarem um bebê, vocês pegam uma pena menor do que a de Bolsonaro. Se você pegar agora, nesse exato momento, um bastão de beisebol e explodir a cara da tua família inteira dentro da tua casa, você vai pegar uma pena menor do que a de Bolsonaro. E aí você deve pensar, caraca, o que o Bolsonaro, aquele nazista estuprador de girafas, fez? Ele supostamente cometeu o crime de abolição do Estado Democrático de Direito, sendo que ele não era mais presidente, não tinha mais nenhum poder sobre as Forças Armadas, quando o suposto crime aconteceu. Bom, eu já fiz um vídeo falando que eu acho que tudo que tá acontecendo com o Bolsonaro é uma grande judiaria. Eu até perguntei pro ChatGPT antes, me lista aí alguns crimes icônicos que aconteceram no Brasil e que a pena foi de 27... Qual que foi a pena? A grande maioria das pessoas pegaram penas menores do que 27 anos. Por exemplo, vou dar uns exemplos aleatórios. O casal que arremessou uma criança. Teve um casal, espancou uma criança e depois arremessou a criança da janela do prédio. Esse casal pegou menos pena que Bolsonaro. Teve uma menina com o seu namoradinho que mataram os pais a paulada. Os pais, o pai e a mãe da menina, foram mortos a pauladas. Ali eu acho que foi 2 anos a mais de prisão que Bolsonaro. Nós temos o crime onde o cara literalmente matou a mulher e deu para os cachorros comerem. E vários outros, E todos esses crimes, quase todos, pegaram tempo de cadeia menor do que o cara que tentou derrubar o Estado Democrático de Direito, mas entregou a faixa no dia que era para entregar. E não era mais presidente quando a tentativa de golpe aconteceu, mas mesmo assim ele é pior do que um casal que arremessa um bebê da janela de um prédio. Um grande abraço a todos vocês, deixem um like, deixem um comentário que é extremamente importante, nos vemos nos próximos vídeos. Valeu e tchau, tchau.